Bom, vamos lá, galera. Neoplásias 1. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente vai ter as lesões pré-neoplásicas, né? O que vão ser essas lesões pré-neoplásicas? São aquelas lesões que, se eu tiver elas, né, eu tenho uma grande probabilidade de gerar uma neoplásia. E eu vou ter elas de três tipos, essas lesões pré-neoplásicas. Eu vou ter a hiperplásia, a metaplásia e a displasia. Hiperplásia a gente está acostumado a saber, né? Que é o quê? O aumento de número de células. Começa a crescer muitas células ali, tá? A metaplásia, ela vai ser o quê? A gente também já viu, que é quando a gente tem um câmbio, quando a gente troca uma célula madura por outra célula madura, tá ok? De um outro tipo. O exemplo mais clássico que a gente vai ter aí, né, é o esôfago de Barré, né, onde eu vou trocar o quê? O epitélio escamoso por um epitélio cilíndrico simples. Perfeito? Depois eu tenho o terceiro tipo de uma lesão pré-neoplásica, que é a displasia. Essa é mais nova pra gente, né? O que é a displasia? É o crescimento regular, desordenado, com falta de maduração celular. Então ela cresce, aquela célula cresce, certo? Porém, ela não chega a se madurar, beleza? E aí, a gente vai ter alguns métodos de classificação do câncer, certo? Ele vai ser o SIM1, SIM2 e o SIM3. O que é isso? O SIM1, olha pelo desenho aqui, ó, é quando eu tenho núcleos grandes, tá ok? Não invadem a membrana basal vai estar aqui embaixo, perfeito? E vai crescer sempre na direção mais superficial. Então perceba, ó, só uma evolução aqui, ó, dos outros, tá vendo que sempre vai crescendo, vai pegando os mais superficiais. Então aqui eu tenho a superfície, aqui eu tenho a membrana basal, beleza? Então o SIM1 é quando eu tenho 1/3 das minhas células, ali daquele meu epitélio, tá, sendo afetadas. Depois SIM2 não invade a membrana basal e 2/3 daquelas células vão estar sendo alteradas, né, com o crescimento aí do núcleo. O SIM3, mais de 90% daquele epitélio vai ter alteração. Beleza? Não invade a membrana basal ainda e por isso eu chamo ele de in situ. Então a gente chama de carcinoma in situ. É quando eu tenho esse crescimento, certo? Ele tem um potencial, né, de virar um câncer ali maligno, porém ele não invade a membrana basal. Então a gente chama de carcinoma in situ. Se eu chego a infiltrar, eu chamo de carcinoma infiltrante. Beleza? Depois disso, né, a gente vem para essa frasezinha aqui, ó. Não toda metaplásia se associa a uma displasia. Onde a gente já viu isso também? A gente já viu lá quando a gente tem, por exemplo, deficiência de vitamina A, né? O que vai afetar o quê? Proteínas do retinoblastoma, causando uma cegueira noturna. A gente também vai ter o quê? Obstrução dos conductos biliares, certo? E aí vai produzir o quê? Vai produzir uma metaplásia escamosa. Mas não tem risco de câncer. Beleza? Por quê? Porque aquele conduto ali, né, por ele estar obstruído, ele vai trocar aquele epitélio ali, vai se tornar um epitélio escamoso, certo? Mas não é cancerígeno, certinho? Carcinoma in situ é o que a gente já viu, né? É uma displasia que não invade a membrana basal. Há um potencial de se tornar câncer invasivo há um potencial de se tornar invasivo e ser um câncer, beleza? Acontece, por exemplo, em fumantes, né? Displasia do epitélio bronquial, certinho? Depois a gente entra para o conceito mesmo de uma neoplásia, né? O que é uma neoplásia? É uma massa anormal do tecido, beleza? O crescimento ele vai exceder o tecido normal e esse crescimento ele não está coordenado. Ele continua, mesmo que eu cesse os meus estímulos, não serve para nenhum propósito útil, beleza? E ele consome aquele que o alberga, beleza? Tumor, sinônimo de neoplásia. Câncer é uma neoplásia, porém normalmente a gente usa quando ela já é maligna, beleza? E quais que são os componentes básicos de um tumor? A gente vai ter o parênquima e o estroma. O parênquima vai dar o quê? Vai dar aquela função, né? Ou seja, ele vai ser monoclonal. Normalmente, ele pode ser... Vai ser não. Normalmente, ele é monoclonal, ou seja, ele parte apenas de uma orra embrionária ali, beleza? E isso vai permitir a sua classificação. Ou então ele vai ter várias origens, beleza? Vai ter mais de uma orra de origem, beleza, mas vai permitir sempre a classificação desse tumor. O estroma já é a parte estrutural. E qual que é a parte estrutural do nosso corpo ali? É o tecido conjuntivo, são os vasos, tá ok? E isso que vai dar o quê? Vai dar a atividade, vai dar a biologia para esse tumor aí, certinho? Nomenclatura. Nomenclatura, já vamos começar aqui, ó. Eu sempre vou dividir ela de acordo com o
tipo de tecido que é, né? Se é um mesenquimal, se é epitelial, se é de outro tipo. Sempre em benignos e malignos, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar pelas mesenquimales. Nós vamos falar dos dois, mesenquimal e epitelial, que são as mais comuns, tá? Mesenquimales são aquelas que vêm de origem do tecido conjuntivo, tá ok? Quando for benigno, certo? Sempre vai ser o quê? O tipo de célula mais o sufixo oma. Então, por exemplo, tecido fibroso, fibroma, tecido cartilaginoso, condroma, tecido lipídico, lipoma. Tá vendo? Sempre o nome da célula mais o sufixo oma. Já se for do epitélio, eu vou ter que dividir em o que é de origem, por exemplo, glandular, porque o epitélio a gente sabe que ele divide em quê? Em revestimento e glandular. Se ele for glandular, eu vou ter ali o início, né, tendo de AD. E o final sempre de oma também. Então, por exemplo, um adenoma vai ser o quê? Vai ser um câncer benigno do epitélio de revestimento com origem glandular. Tem outro agora que é de só revestimento? Tenho, por exemplo, o papiloma. O que é o papiloma? Vão ser ali projeções digitiformes, onde eu vou ter um R, né, com tecido conjuntivo lá dentro, porém, ao redor, né, como se fosse aqui, ó, tecido conjuntivo aqui dentro, só que ao redor aqui é o epitélio de revestimento. Esse é o papiloma. Olha um desenhozinho aqui. Tem o pólipo, né? O que é o pólipo? Ele pode ser benigno ou maligno. Esse aí já é os dois, tá? Eu coloquei ele aqui de uma vez só pra gente já perceber. É uma projeção macroscópica acima da mucosa. Beleza? Depois eu tenho o quê? Dos malignos, certo? Mesenquimal, o maligno, ele vai ter o final sarcoma. Então vamos colocar esses três exemplos aqui, ó. Sendo fibroso, fibrosarcoma. Cartilaginoso, condrosarcoma. Lipídico, liposarcoma. Beleza? Epitelial, quando for maligno, vai ter o final carcinoma. Então, por exemplo, adenocarcinoma. Vai ser o quê? Vai ser um tumor maligno do tecido epitelial glandular, porque tem o sufixo AD inicial. Outro que a gente tem maligno também, carcinoma epidermoide. A gente vai ver aqui lá, mas vai ser um padrão de revestimento, né? Não vai ser o padrão glandular, porque sempre que for glandular vai ter esse AD na frente. A gente também tem aqueles ali de origem linfóide ou hematopoética, né? E eles não têm benignos, tá ok? Então eles vão ser só malignos. Ou seja, quando eu falar de um linfoma, mesmo que seja o sufixo oma, tá ok? Vai ser o quê? Vai ser maligno de células linfóides. Leucêmia vai ser o quê? Maligno de células hematopoéticas. Certinho? Vou ter aqueles mais complexos, certo? Que não entram nessa classificação aqui, beleza? Que vai ser o quê? Quando ele apresenta somente uma capa, quando ele é monoclonal ainda. Eu vou ter quem? O adenopleomórfico, que vai ser o quê? Ele tem um único clone e pode derivar de células epiteliais como miepiteliais, ou seja, o adenoma pleomórfico, morfismo, pensa assim, né? Adenopleomórfico, morfismo, ele pode ser tanto de origem epitelial como de origem mesenquimal. Tá vendo? Ele é de uma origem só que ele tem esse detalhe, ele não é exclusivamente de epitélio ou de mesênquima, tá? Eu vou ter os nefroblastomas, ou seja, os blastomas, né? Blastomas vai ser o quê? Eu até coloquei aqui na frente, ó. Blastoma, tecido neoplásico de origem embrionária. Quando ele for de origem embrionária, ele ganha o sufixo o quê? Blastoma. Beleza? E um nefroblastoma vai ser o quê? Vai ser um câncer de quem? Ali das nefronas de quem? De recém-nascidos. Beleza? Tumor misto de Miller ou carcinosarcoma. Maligno, por aí vai, tá? São outras classificações que a gente pode usar aí, né? Agora, quando ele apresenta mais de uma capa germinativa, a gente chama ele de quê? De teratoma. São o quê? É uma neoplasia de células germinativas, origem em mais de uma honra embrionária. Ele é maligno ou benigno, e ele é bem feio, eu posso encontrar nele dente, cabelo, um tanto de coisa, ok? Outras definições que é importante eu saber. Amartoma é quando eu tenho um crescimento aberrante, certo? Próprias daquele local. Independente se é epitelial, se não é, quando eu tenho um amartoma, ele é um crescimento aberrante daquelas células daquele local. São sempre o quê? Neoplásias benignas. Coristoma, ele é ectópico, ou seja, não é daquele lugar. É maduro, organizado, são anomalias congênitas. Então, anomalias que o feto já nasce com ela. É o quê? Coristoma.
nasceu ali, mas não era dali. É como se, cuidado, é como se fosse uma metástase, tá ok? Veio de outro tecido e ficou ali. Quiste vai ser o quê? Vai ser formação de conteúdo líquido. Esse conteúdo líquido, né, ele é produzido por quem? Pelas células epiteliais, coberto por uma parede de epitélio. Então aquelas células epiteliais, ela começa a se aglomerar ali, começa a produzir um líquido que vai ficar numa cavidade aqui, vai formar então um líquido aqui dentro, revestido por células epiteliais. Beleza? O blastoma a gente já falou. Então só para revisar isso de novo. Tipo mesenquimal, fibroma, benigno, fibrosarcoma, maligno, lipoma, benigno, liposarcoma, maligno, condroma, benigno, final sempre oma, final, maligno, condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma ou sarcoma osteogênico, tanto faz, hemangioma, angiosarcoma, linfangioma, linfangiosarcoma, menangioma, meningioma invasivo ou meningiosarcoma, beleza? Células hematopoéticas, né? Ou células linfóides, a gente não tem benignos, só tem malignos. Leucemia e linfoma. Toma cuidado que o linfoma, apesar de ter o sufixo oma, não é benigno, ok? Músculo liso, leiomioma. L de mioma, sempre músculo. Mio, sempre músculo. L de músculo liso. Então, leiomioma, benigno. Leiomiosarcoma, maligno. Músculo estriado, rabi, tá ok? Rabidô. Rabidô é de músculo estriado. A gente tem até a patologia de rabdomiólise, né? Que é quando a gente dana até matar aquelas células musculares, o que dá, por exemplo, que pode chegar até a morte, tá? Rabdomioma, benigno. Rabdomiosarcoma, maligno. Tecido epitelial, adenoma, adenosarcoma, papiloma, carcinoma papilar. Por aí vai, tá ok? E aí, nós vamos ter o quê? As neoplásias, elas podem ser divididas segundo as suas características morfológicas e ou biológicas, tá ok? E aí nós vamos usar o sufixo, a siglazinha CECIM, beleza? O que é isso? C de citologia, E de encapsulamento, C de crescimento, I de infiltração, M de metástases, tá? Vamos começar com o primeiro C, que é de citologia. Vou ter que dividir sempre em o que é benigno e o que é maligno, beleza? E aí, se por exemplo ele te for benigno, ele vai ter o que? Ele possui diferenciação. Cuidado com isso aqui, tá? Diferenciação é o que? A célulazinha nasce e ela consegue se diferenciar, ou seja, ela consegue ter as modificações dela até ela virar uma célula parecida ou igual àquela de onde ela pertence. Tá ok? Então, por exemplo, se ela... vou pegar um papelzinho aqui, ó. Se ela, por exemplo, nasce em forma de estrela, onde que ela está, só tem bolinha. Então, até lá, ela vai sofrer modificações para cada vez se parecer mais com o quê? Uma bolinha. Então, quando a gente fala que ela tem diferenciação, é isso aqui que está acontecendo. E isso acontece nos benignos. Por quê? Porque no maligno eu não consigo. Se no local ali tinha bolinha, eu vou ter no local estrelinha. E aí, quando ela perde essa capacidade de se diferenciar, a gente fala que ela tem o quê? Anaplásia. Beleza? Falamos da questão da citologia, né? Vamos para o próximo. CECIM. O que é o E? Encapsulação. E aí, a encapsulação vai ser o quê? Para o benigno. O benigno ele tem cápsula, o maligno ele não tem cápsula. Tanto é que o benigno ele é muito mais fácil para você até palpar e para retirar. Por quê? Porque está naquele contenido ali, tá ok? O maligno não, o maligno ele tende a querer infiltrar por todo o tecido. Só que nós vamos ter diferenças, sempre as exceções, né? Quais são as exceções de benignos que não tem cápsula? Hemangioma e o leiomioma. Então, de músculo liso, o leiomioma ele não tem cápsula. O hemangioma também não tem cápsula. Beleza? Crescimento. O crescimento ele pode ser de benigno e maligno como? Benigno é lento esse crescimento. Do maligno é rápido, tá ok? Do lento vai formar fibrose. Como é lento, ele vai formando uma fibrose. Por isso que vai dando aquela cápsula ao redor, tá ok? E sempre a gente tem que considerar a liberação de VEGF, que é o quê? Fator de crescimento endotelial vascular, tá? O que é isso? Ele vai conseguir formar ali crescimento de novos vasos. E aí, o rápido, ele libera muito mais VEGF do que o lento, beleza? A infiltração, benigno infiltra? Não, ele está encapsulado. O maligno infiltra? Infiltra. Ele começa a entrar para dentro daquele tecido ali, tá ok? Metástases. Metástases, o que é metástase? É quando eu vou ter uma célula de um local sendo semeada em outro local. Por quê? Pegou corrente sanguínea, pegou vias, né? Nós vamos estudar daqui a pouquinho, que chegou em outro local. Beleza?
Benigno metástases? Não. Maligno metástases? Metástases. Exceção de metástases aonde? Em malignos. É quando eu tenho o glioma de sistema nervoso central, tá ok? Gli de quê? De células do tecido do sistema nervoso central, tá ok? Então glioma de sistema nervoso central e o carcinoma basocelular. Nós vamos ver ele mais pra frente lá, daqui a pouquinho, tá? Quais são as vias de metástases? Quais são as básicas primeiro? Sanguínea, a linfática. Beleza? Mas a gente vai ter outras também? Vamos, de cavidades. Por exemplo, ali o líquido cefalorraquídeo, né? A gente vai ter o quê? Pode peritoneio, pleura, enfim, pode ter todas essas vias aí. E também por transporte mecânico. Por quem? Técnicas feitas de maneira errada. Então, na hora que eu estiver raspando ali para colher meu tecido, eu vou raspando ali, eu vou deixando um pouquinho em outros tecidos, pode ser uma maneira de disseminação ali da metástase, beleza? E como que se dá esse mecanismo de metástases? Primeiro, a gente começa com o quê? Com a neoplasia em crescimento. Começou a crescer aquele tecido ali, beleza? Depois a gente vai ter o quê? Invasão de vasos. Então, vou desenhar isso aqui para vocês, quer ver? Ó? Tem uma folha aqui. Que é só um rascunho, tá? Mas imagina aqui eu tenho meu tecido. Aqui eu tenho meu vaso sanguíneo. E eu tenho outros tecidos aqui, tá? O que acontece? Primeira coisa, eu vou ter um crescimento anormal aqui. Depois vai fazer o quê? Invadir. Ele invade um vaso. Chegou num vaso aqui, ele vai sofrer o que a gente chama de embolização. Que é o quê? Quando ele vai se agregar a plaquetas, tá ok? As células linfáticas, beleza? E aí, o que vai acontecer? Ó, se impõe a imunidade. Então, a imunidade quer pegar ele aqui, só que ele se interpõe a ela, não deixa a imunidade pegar. E aí vai fazer o quê? Ele vai chegar num local, e nesse local ele vai novamente fazer o quê? Se infiltrar, ele vai evadir, ele vai extravasar isso aqui, então ele vai conseguir entrar. Liberando quem? VEGF, porque aí começa a chegar o quê? Vaso sanguíneo nele, certo? Fica bastante irrigado essa região aqui. Com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai crescer nesse lugar aqui. Beleza? Então, esse aqui que são os mecanismos aí da metástase, tá? E eu posso classificar, né, tudo isso aí que eu estou falando, todo esse processo, de acordo com o grau ou o estadio. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Com o grau, eu vou ter ali o grau, ele vai de 1 a 4. Onde o 1 ele é o menos agressivo, e o 4, ele já está bem agressivo. O 1, eu não tenho metástase ainda não. O 4 já está tudo com muita metástase, tá? Ou então, simplesmente posso falar de alto grado ou barro grado, beleza? E os estadios? Eu vou ter dois tipos para poder classificar. Eu tenho o TNM e o AJC. Como eu gravei? Tamo na merda e agora Jesus Cristo, tá ok? O que eu posso dizer isso aí, ó? Tamo na merda. O T, ele vai ser sempre o quê? De acordo com o grau do tumor. Onde o 0 é onde eu nem tenho tumor e o 4 é onde o tumor já está bem, o quê? Avançado. N, de comprometimento ganglionar. Vai ser de quê? Vai ser de 0 a 3. Onde de 0 eu tenho o quê? Não tenho nenhum gânglio afetado e o 3 eu afeto já o quê? Gânglios localizados. A gente pode perceber ali no carcinoma de mama, né? Onde a gente vai ter os gânglios ali na região axilar bem afetados. E a metástase é 0 a 1. Ou tem ou não tem. Beleza? Depois o AJC. O AJC vai ser o quê? De 0 a 4. Onde 0 é o quê? Baixo tamanho, eu não tenho disseminação e eu tenho o quê? Não tenho metástases. O 4 é o quê? Ele já está num tamanho grande, eu tenho muita disseminação e eu já estou com bastante metástases, tá ok? Então esses são os níveis para poder classificar a minha neoplasia aí, certinho? Depois a gente vai ver as características clínicas, né, dessa neoplasia aí. E eu vou montar num outro vídeo.